Porque tem que ter a abertura, tem que ter a abertura, né? É importante, é importante. Tá gravando já? Tá gravando? É importante, igual no da CrossFit, que tem as palestras, tem alguma coisa sempre assim. Então, quarta. Então, começa mais um Coffee, Burpee and Friends. E com a presença aqui ilustre, ó, dá uma liga, se liga, hein? Outro nível. Dessa vez eu nem precisaria fazer a gravação porque o Cássio tá aqui. Porque a solicitação da outra vez da gravação foi do Cássio. Então, mas vamos deixar gravando aí, né? Então vamos lá. Hoje, o que vamos fazer aí pra continuar? Semana passada, não, ou na outra, sei lá quando foi, eu falei pra vocês um pouquinho das certificações e de alguns pontos que são importantes da CrossFit, né? De que eles acreditam na dieta, do treino, os objetivos, de apanhado geral. E aí hoje eu vou abordar um pouquinho mais a questão do condicionamento físico mesmo, né? E aí eu espero que vocês já tenham baixado a apostila. Tem várias pessoas falando, pô, achei legal isso. Tipo, no outro vídeo lá, sei lá quantas visualizações já tem, mas embaixo nos comentários tem vários falando que já estão baixando a apostila e lendo. Essa semana aqui na academia, alguns alunos falaram, não, eu já tô lendo, você lascou meu feriado, agora eu tenho que ler 250 páginas. É isso, é importante, né? Então leiam porque é importante. Então aí, eu vou tentar não ser técnico, aí vocês não vão conseguir entender lá que tá pequeno, porque tentei aumentar, mas não vai. Acho que aqui, será que vai? Agora dá. Um pouquinho melhor. Então aqui é uma parte lá da apostila que tá falando assim, né, ó, o que é condicionamento físico. Então aí tem algumas definições importantes, eu não vou ler, mas vocês podem ficar lendo aí se quiser. Uma coisa que eu achei muito bacana na CrossFit foi o fato de que quando eles começaram a desenvolver a metodologia, não se tinha e não se tem ainda, a não ser por eles, uma definição do que é condicionamento físico. American Heart, outras instituições internacionais, você tá lá, condicionamento físico, tá uma definição muito simples. Você entrar no Google aí e colocar, você vai achar algo parecido com o que é CrossFit, mas falta várias coisas. Normalmente eles elencam nos condicionamento físico, uma pessoa que ela é melhor, sem ser muito técnico, né, que tem outras palavras lá, mas pessoas que são melhores na parte respiratória, tem muito a ver com a parte muscular, uma pessoa que aguenta fazer, e o fato sempre os órgãos que tentam definir o condicionamento, eles falam na questão cardio. Então, tipo assim, o maratonista é uma pessoa condicionada. Então aqui, por exemplo, em 97, o triatleta Mark Allen como o homem mais bem condicionado da face da Terra. Então, assim, um triatleta, ele nada, corre e pedala. Legal. É uma pessoa extremamente condicionada nisso. Mas e o resto? Será que ele é bom em outras coisas? Levantar peso? Será que ele é flexível? Já falei pra vocês nas aulas, né? Tipo, o maratonista, os profissionais, é interessante. Eles são duros. Eles são rígidos. Você vai ver os caras, umas fotinhas de alongamento, o cara não tem, às vezes, não são todos, claro, mas grandes flexibilidades no posterior. Cara, então essa pessoa, ela é muito boa numa coisa. E o resto? Então, pensando no que a CrossFit quer proporcionar, que é a questão de um condicionamento físico completo, e aí eles têm uma definição específica do que é condicionamento físico completo, que aqui, ó, essa parte, acho que é meio amarelinha, né, ó, eles têm até quadros que algumas academias usam, colocados no box, né, escrito assim, condicionamento físico definido em 100 palavras. Então, eles definiram o condicionamento físico em 100 palavras. Aí tem aqui um texto que tem as 100 palavras, aí tem a versão. Talvez aqui, eu não contei, mas eu imagino, porque como foi feito em inglês, né, eu imagino que tem 100 palavras na língua inglesa. Eu não sei se aqui em português vai ter a mesma quantidade, mas supostamente teria 100 palavras, né. Então já começa aqui, ó, coma carnes e verduras, castanhas e sementes, algumas frutas, pouco amido e nada de açúcar. Mantenha a ingestão em níveis que sustentem o exercício, não a gordura corporal. Pratique e treine os principais levantamentos: deadlift, clean, agachamentos, press, clean and jerk e o snatch. De forma semelhante, domine os fundamentos da ginástica, pull-ups, dips, escaladas na corda, push-ups, sit-ups, subidas à força na parada de mão. Isso é aquilo que eu fiz na outra vez, né? Talvez algumas traduções... É melhor em inglês, é melhor. Aqui tem algumas
Tem palavras em inglês e palavras em português. Vou deixar tudo em inglês algumas, exercícios principalmente, né? Piruetas, mortais, espacates, holds, pedale, corra, nade, reme, etc. intensamente. 5 ou 6 dias por semana, misture os elementos em tantas combinações e padrões e quanto a sua criatividade permitir. A rotina é inimiga e mantenha os treinos curtos e intensos. Aprenda e jogue novos esportes frequentemente. Isso é uma definição em 100 palavras do que para eles é condicionamento físico. Não tem burpee. Interessante, né? Então, é isso. Ô Lu, não tem overhead squat aqui, tá? Só squats. Acho que podia fazer só aero squat, eu acho. Oh, mas tem aqui um negócio que é mortais. Isso eu preciso, então não sou condicionado, que eu ainda não faço mortais. A não ser naquele, eu não vou falar o nome para não ter propaganda, né? Eu não tenho ainda, tenho sponsors sobre isso, né? Então, mas aqueles parques que ficam pulando nas coisas, né? Então, eu não tenho, isso é legal, tá? Então isso aqui é uma definição muito legal, né? Que eles criaram. E por que eles fizeram isso? Porque o CrossFit, quando eles criaram o CrossFit, o foco era trabalhar condicionamento. E como é que você comprova para médico, para a população, para as pessoas que isso funciona e não é uma moda e que tenha uma ciência envolvida, né? Você precisa comprovar algo, tem que ter definição, né? Então eles criaram algumas definições que são avaliações e aí começam algumas interpretações de textos equivocadas. Então tem muita gente que fala mal do CrossFit porque não entendeu o motivo do que tem aqui. Por exemplo, para você validar alguma coisa cientificamente, tem que testar. Você pega lá uma população e testa. E aí você vai ver os resultados. Medicamentos é assim, né? Então você vai lá, eu quero fazer um remédio para tirar dor, sei lá, aleatório aqui. Pega pessoas lá com problema, dá o remédio. Aí para alguns você dá o remédio, para outros você não dá e vê o que acontece. E vê se melhora ou não. Se as pessoas que não tomaram remédio ou tomaram um placebo tiveram o mesmo resultado de quem toma, não é viável, né? Porque eu vou tomar uma medicação se sem ela ou enganando as pessoas, né, de certa forma, deu o mesmo resultado. Então no CrossFit tem que testar. Será que o que nós vamos fazer aqui que é aleatório vai funcionar? Então começou na prática. Então aí eles primeiro fizeram uma definição e aí depois eles começaram a testar. E aí para testar, eles fizeram aqui, ó, tem uma parte no texto que eles separaram em 4 variáveis. Deixa eu ver se eu acho a frase exata aqui, ó. Então, a CrossFit, aqui, ó, tem bem nessa parte de cima aqui, ó. A CrossFit lança a mão de 4 modelos diferentes para avaliar e direcionar o condicionamento físico. Então, eles pegaram 4 maneiras, não foi uma, para mostrar que isso aqui funciona. Para, de fato, falar, não, isso aqui é para condicionamento físico. Então, o primeiro modelo que eles usaram para testar isso é assim, quantas capacidades físicas existem? Aí isso é uma questão mais técnica, mas é importante vocês saberem. Existem 10 capacidades físicas. Então, uma modalidade que a gente vai criar aqui, eu preciso explorar aí só a parte cardíaca. Os caras falam que quem corre maratona é condicionado. Pô, mas o cara que pega peso, ele não é condicionado? Aí tem uma parte no texto que fala, o cara que faz aquele decathlon, são 10 exercícios, e são 2 dias de prova na Olimpíada, se não me engano, esse cara não é condicionado. É só o maratonista. É só o velocista de 100 metros que é condicionado. Que é o que a mídia nos impõe. Aí as pessoas lá fora compram. Então, às vezes, o conceito que as pessoas têm de atividade física, eu tava falando isso agora cedo com um aluno que eu dei personal, e eu tava falando disso, né? Tipo, ninguém tem medo de correr, independente de como corre. Mas todo mundo tem medo de pegar peso. Por quê? Eu tenho medo de correr. Corre lá 5 km errado e vê o que acontece. Agora faz um snatch errado, o que vai acontecer? Nada. Um snatch errado. Agora, 1 hora de snatch errado, pode acontecer alguma sequela. Assim como lá. Então eu tava dando uma aula técnica de corrida e exemplificando isso. Falei, ó, legal, olha como você corre. Você é capaz de 100 metros correr direito. 1 quilômetro você não consegue. Aí você vai correr 5 no final de semana? Vai dar problema, vai doer. Assim como se eu expor um aluno iniciante, ó, pega a barra e faz 100 snatches. Vai dar problema. Ele precisa entender como funciona 1, aí depois ele fazer 2, depois ele fazer 3,
Vai fazer 4, aí agora sim, faz 100. É gradativo. Só que o medo acontece e aí atrapalha as pessoas em fazer outras modalidades. Ah, ali ó, tem a senhorinha correndo, aí tem aquelas corridinhas lá esquisitas, né? Mas aquilo não é agressivo, só pegar peso é. E aí aqui nessa outra tabela tá explicando quais são as 10 capacidades, ó. Então, a primeira definição deles de uma pessoa condicionada, ela contempla isso. Você tem que ser bom na parte cardiorrespiratória. A segunda, você tem que ter uma boa resistência muscular. E aí já não entra no parte pulmonar, é o músculo mesmo. A terceira, tem que ter força. A quarta tem que ter flexibilidade. E já atrapalha um pouco a gente aí. A quinta é potência, você tem que ser potente. A sexta, tem que ter velocidade. A sétima, você tem que ter coordenação. A oitava, agilidade. A nona, equilíbrio. E a 10ª, precisão. Então, se você pegar qualquer modalidade, todas elas estão faltando alguma coisa. Você fala qualquer esporte. Natação, alguma coisa vai faltar. Corrida, vai faltar alguma coisa. Musculação, também. Futebol, também. Sempre vai faltar alguma coisa. Porque quando você fala de esporte coletivo, futebol, o goleiro faz o quê? Ele faz igual o atacante? E vice-versa? Então você já acabou. O cara vai praticar o quê no futebol? Né? Então você já matou isso. Por isso que eles têm uma preparação física para jogar o esporte deles. Não só joga. Mas o que a população em geral faz? Joga. Ela corre. Final de semana, com churrasco e cerveja. O que é bom, mas... né? Então, aí a gente pega alguns alunos que jogam bola e fazem crossfit, os caras eu não vou falar de habilidades. Habilidades eu já não posso entrar nesse aspecto. Mas que corre lá, corre. Que fica lá 1 hora e cabeceando e vai e pula e cai. E o outro lá dá um tirozinho. Pode até ter uma boa habilidade, mas ele precisa da bola no pé para fazer a jogada. Enquanto a gente não, vai em cima e marca e pá. É outra coisa. Né? Aí se tiver habilidade, melhor ainda. Porque aí você finaliza lá a jogada que você precisa. Então, no CrossFit, trabalha essas 10 capacidades. Por isso que todo dia é diferente, porque a gente não pode fazer todo dia corrida. Apesar de ser muito bom. Porque você vai faltar alguma coisa. Todo dia não pode fazer burpee. Na verdade, nem devia, porque não tá escrito, né, que tem burpee aqui. Não tá escrito. Então, se não tá escrito, a gente não faz. Que tem lá o etc. O etc que complica, aluno. O etc que complica um pouco. Isso aí já vai. Exatamente isso. Imaginou isso mesmo. Então, a gente trabalha... Ah, sim! Eu sou muito bom nisso aí, ficar parado. Então, pode ser o bom... Esquecendo o burpee. Então, se a gente pensar, a gente tem tanta variação e é um dos motivos que, eventualmente, nós temos que repetir coisas. Se eu fosse montar, eu já fiz esse teste, tá? Eu vou montar cada aula com uma sequência. Galera, dá pra ficar 1 ano inteiro sem repetir nada. De pegar quantos exercícios existem, a gente não repete. Só que aí que tá, se você não repete, você não melhora. Você precisa repetir. E aí tem a jogada nossa profissional do quanto tem que repetir para que isso melhore. Porque se repetir muito, dá problema. É a lesão por esforço repetitivo. A LER, né? E se você não repetir, você não melhora, né? Porque você nem aprendeu. Imagina, corre hoje, agora corre só ano que vem. Você nem lembra mais o que é corrida. Então, tem que ter uma constância, vamos dizer assim, né? A segunda parte aí, o segundo modelo que eles falam, e é aqui que tá a merda de interpretação, e é o que eu acho, desculpem todos os brasileiros, né, principalmente, mas a galera não sabe ler. A galera não lê, ou se lê, não entende. Entende o que quer. Cada um entende o que quer. Né? Então tá aqui, ó. O segundo modelo de condicionamento físico é o Roper. O Roper é aquele negócio de bingo. Tipo, sabe o bingo? Que você coloca lá, Mega Sena e tal, que você coloca as bolinhas dentro, aí você aleatoriamente tira uma bolinha, e aí, ó, número 1, número 2, e assim vai. O segundo modelo é isso. Eles usam esse exemplo pra falar que se você não repetir coisas, você não tiver, de certa forma, uma exatidão no que você vai fazer, funciona. Mas não é aleatório, que é aquilo que eu falei no outro vídeo. Não é que nem isso. Aqui é um exemplo. E quando você dá exemplo, você tem que tomar cuidado como você vai expor isso.
Então aqui ele fala, né, ó, o exemplo do Hopper, ó, a essência desse modelo é o entendimento de que o condicionamento físico se trata de apresentar um bom rendimento em qualquer tarefa imaginável. Então, o Hopper é um exemplo. Então, se a gente for colocar lá quantas combinações existem e de exercício colocar lá dentro e sortear, vamos dizer assim, você vai ter uma tarefa. Você é capaz de fazer aquela tarefa? Você consegue correr 5 km? Você consegue nadar 2 km? Você consegue escalar uma montanha? Você consegue? Então, o Hopper, ele vem para exemplificar isso. Não quer dizer que os treinos são montados desta forma. Infelizmente, né, ou felizmente, as primeiras competições do Games lá no rancho, era assim. E por que era assim? Nós estamos falando de competição. Nós queremos testar as pessoas melhores. Você não é bom? Você é bom. Então, se é bom, você tem que saber fazer tudo. Por que no Open tem, por exemplo, dumbbell de 22, dumbbell de 15? Mas na lista lá desse ano tá assim, dumbbell de 32. Aí a galera já tá assim, nossa, dumbbell de 32, eu vou ter que fazer isso? Supostamente sim, se você treina CrossFit, você tem que estar preparado, não importa do que tenha. Mas, isso daí quem vai fazer é um atleta. Existe um controle, né? E mesmo assim, no Open, existe uma categoria que chama Scale. Então, se você não é capaz de fazer isso hoje, você vai fazer uma tarefa proporcional à sua experiência. É óbvio, não é? Mas aí as pessoas, elas encaram que se é 32 quilos, então eu também tenho que fazer. Aí nós temos um outro problema. Por que tem que fazer? Você tá pronto para isso? Você consegue escalar o Everest? Eu mal consigo escalar a caixa. A Adriana, como é que sobe na barra ali, Adriana? Escala a barra para subir? Então, assim, eu mal consigo subir na caixa, eu vou escalar o Everest? Não, eu tenho essa experiência, então eu vou escalar a caixa. E aí, um dia, eu vou escalar o Everest se eu quiser e me preparar para isso. Eu estou falando de aqui, né? O Everest, se não for a maior, é uma das maiores montanhas do mundo, né? Então, é isso. E aqui começa o erro das pessoas, né? Tipo, os caras fazem tudo aleatório, né? Então é sorteio de treino. No Games, um dia foi sorteado, porque era para testar. Eles não tinham tanta experiência, então o que nós vamos fazer para que teste nossos atletas? Vai ser na hora, assim ninguém se prepara. Você tem que estar pronto. As provas assim. Agora, hoje em dia, as provas do Games, as provas do Open, elas são esquematizadas. Eventualmente, se não me falha a memória, a Thaís pode me corrigir se eu falar besteira, talvez a prova final, uma ou outra prova, eles fazem assim, mas mesmo assim, ela foi prescrita antes. Os atletas sabem na última hora. Tudo é programado, só que às vezes às vezes em competições que a gente vai, acontece isso, né? Eu vou numa competição X, e aí você faz 2 provas, que você recebe com 1 semana ou 2 de antecedência, para se preparar. E os 10 primeiros vão para a final. E o que tem na final? Não é aleatório. O narrador não é na hora que fala, olha, vendo aqui o Luiz, vai ter burpee, porque ele não gosta de burpee. Não, já está programado isso, mas só os 10, e graças a Deus que só os 10 passa. Porque o 11º, acreditem, já aconteceu isso comigo, você não está pronto para aquilo. E graças a Deus que você ficou em 11º, porque se você fica em 10º... Eu fui uma competição uma vez com o Luará, e eu nunca vou esquecer disso. A gente ficou em 11º. Só que aí, acho que o 8º lugar teve uma lesão, era em dupla. E aí eu falei, nossa, já era. Os 10 é pra final, a gente vai subir. E aí o Luará, não, a gente não vai, Thiago, é só os 10 que vai. Eu falei, não, Luará, um já foi desclassificado aí, vai ter que completar essa vaga. Aí eu fui desesperado lá no negócio. Falei, a gente tá em 11º aqui na tabela, mas eu já vi que um tá fora. A gente vai? Não, vocês são o 11º. Falei, mas não tem que completar a vaga? Mas vocês se estão em 11º, vocês não têm condição de participar no final. Realmente, eu não tinha condição. Aí a prova final qual era? Amanda. Do jeito que eu tava naquele dia, impossível pegar 62 quilos e fazer um squat snatch e muscle up. Eu ia ficar assim, ó. Eu ia estar feliz de estar lá dentro, mas eu não ia conseguir levantar a barra. Acho que eu nem conseguia na época levantar 102 quilos de snatch, sei lá, alguma coisa assim. Que foi na primeira prova lá do Storm, primeira competição que teve do Storm,
que não tinha categorias, era um nível só. Aí eu falei, benchmark, eu sei fazer todos. Sei fazer. Não quer dizer que eu aguento. Aí fomos, né? Tomamos... é isso. Tá? Então, o segundo modelo é esse. Então, expor as pessoas ao nível de algo que ela não está preparada. Mas não quer dizer que é aleatório ou de qualquer jeito. Tem uma organização. Eu mando pra vocês a planilha do mês, né? Fica a dica aí, coaches. O mês com antecedência. Tá? Porque tem uns coaches me stalkeando que eu tô ligado. Mas tudo bem. Pra dar os cursos paralelos aí, mas tudo bem. Faz parte. Quando eu mando a programação ao meio antecedência, é para que vocês entendam que existe uma organização. Não é de qualquer forma. Tem alunos que não gostam de ver. E tudo bem, ele não gosta de ver. Mas tem outros, como eu, que gostam de saber onde é antes que vai fazer. Ou para pegar um acessório específico, ou para saber o que vai comer de alimento, ou para... Qual que é o nível do treino? Segunda-feira vai ser o nível PSE 20. Aí terça-feira vai ser 15. E quarta-feira vai ser o quê? Vai ser 20 de novo. Então eu preciso tomar cuidado como eu vou treinar. Você se organiza, né? Então, se você não tem essa informação, passa a ser perigoso. Principalmente quando o seu professor não te explica isso. Tudo bem você não querer saber qual é o treino, mas é obrigação do professor, quando tá fazendo o briefing da aula, ele falar pra você, galera, quem veio ontem? Ontem foi PSE 20, hoje é 20 de novo, então cuidado, faz isso, faz aquilo. Isso é importantíssimo. Mas o que vocês estão fazendo aqui hoje é talvez mais importante. Vocês estão ganhando um conhecimento que depois vocês vão colocar na prática. Eu sempre falo pra Thaís, para vários alunos, que o meu objetivo, teoricamente o nosso objetivo como professor, não é criar dependência de vocês. A gente quer que vocês sejam autônomos. Todo mundo sabe ler e escrever, né? Imagino que sim. Não precisa ser da Escola Brasileira de Letras, mas saber ler e escrever. Vocês não dependem da sua professora da escola. Vocês sozinhos escrevem. É isso. Amanhã vocês têm que treinar sozinhos, independente se eu estiver aqui ou não. Se você treinar comigo hoje, o Luiz não treina comigo, mas ele tem que ser capaz de treinar sozinho. Isso é importante. Ele precisa treinar sozinho. A Thaís tem que ensinar ele a treinar e ele ser capaz de fazer sozinho. É isso. E a gente faz o quê? Lapida. Aí se a pessoa quer ser profissional, e aí sim ela precisa. Eu usei esse exemplo no outro vídeo lá. Eu quero ser o escritor da Academia Brasileira de Letras. Sim, eu vou ter que ter um personal de literatura. Nós estamos falando de uma coisa que a gente não tem, talvez, esse know-how para fazer, né? Então, isso é importante, né? Você estar preparado para qualquer treino. O terceiro modelo que eles usam para avaliar, porque esses 4 modelos que eles fazem é para avaliar, anexando, né, naquela informação de definir o que é condicionamento físico. Então esse terceiro modelo, ele continua definindo a atividade que vai ser praticada usando as 3 vias metabólicas. E aí isso aqui talvez para vocês seja algo novo, mas é importante que vocês saibam. Aqui, ó, deixa eu ver se tem outro quadrinho em cima, né, aqui, ó. Esse quadrinho aqui, ó, tabela 1, resumo das 3 vias metabólicas. Não importa o que você faça na sua vida, se é exercício, se é trabalho, se é crossfit, o que é. O seu corpo está usando alguma energia para fazer. Você está em movimento, ele está usando uma energia. Para não ser muito técnico, existem 3. Aí tem aqui, ó. A primeira chama fosfagênica, a segunda é glicolítica, a terceira é oxidativa. Não vou entrar em detalhes técnicos disso agora, mas tem uma explicação na apostila de cada coisa, tá? Mas resumidamente que vai ficar mais claro. Uma atividade que dure, se a gente ver aqui, ó, o tempo de domínio aqui, ó, tempo de domínio. Uma atividade que dura até 10 segundos, você vai usar esta via metabólica. Uma atividade que dura, em média, 120 segundos, 2 minutos, você vai usar essa outra via metabólica. E uma atividade que dura mais do que 120 segundos, essa outra via metabólica. Agora vocês estão parados há quanto tempo? Bastante. Já passou de 2 minutos. Predominantemente é esta via metabólica que vocês estão utilizando para fazer as suas funções vitais. Se você transferir para atividade física, uma corrida usa que tipo de via metabólica? Dá um exemplo aí alguém. Sem ser a Thaís. Thaís não pode. Thaís não pode.
Fala aí uma corrida. Isso, legal. Mas qual corrida? E aí começam. Sim, a gente tá, na nossa cabeça, tá intrínseco, e é por isso que eu usei o exemplo da corrida, que o cardiovascular de longa duração é condicionamento físico. Então, tudo que eu for perguntar para vocês, vocês vão de alguma maneira responder coisas relacionadas a isso, porque é o que vocês usam regularmente. Então, uma corrida que dure mais do que 2 minutos, predominantemente é isso. É isso, tá? Perfeito. E que é por isso que eu falei que tipo de corrida. Então vamos pegar assim, 100 metros, né? Usain Bolt. Putz, 10 segundos, cara. Ou menos, né? Então ele usa essa via metabólica. Aí a pergunta é, faz sentido esse atleta de sprinter, né? Treinar todo dia 40 km de corrida? Não faz sentido. Porque se a gente fala de treinamento, ele tá treinando o condicionamento dele do que ele precisa. Então o maratonista precisa disso. Vocês entenderam por que ele não é condicionado? Perante a definição do que é CrossFit. Porque ele é muito bom nessa via metabólica. Com certeza ele vai correr, inclusive, mais rápido do que eu 100 metros. Eu não duvido. Não duvido. Porque ele é uma pessoa que corre, então a mecânica dele é muito boa para correr. Então, talvez 100 metros rasos, o maratonista e eu, talvez ele ainda chegue antes. É indignante, mas sim, ele chegue antes. Porém, ele ficaria horas correndo. E eu não. A gente tá nesse meio aqui, ó. Nós somos bons nisso aqui, no meio. A gente não é bom nos 100 metros rasos, a gente não é nem bom em 5 km. A gente é bom em 400 metros. E olhe lá. E olhe lá. Fala aí, Dri. Agora vocês estão há muito tempo parados. Então vocês estão usando essa via metabólica, a via que chama oxidativa. Teoricamente, é a gordura, a gordurinha de vocês que está aí no sangue, que está sendo utilizada como energia, por exemplo. É uma via específica. Por isso que antigamente se falava, olha, para você perder peso, você precisa ficar 45 minutos ou mais fazendo uma atividade de baixa intensidade. E ainda tem doutores da alegria por aí vendendo essa informação. Sabe? É complicado. Eu já, às vezes eu perco a paciência e eu tenho que me controlar às vezes, porque assim, cada um no seu devido lugar. Você entende de uma coisa. Se você não estudou e você acredita ainda que uma coisa de 1800 funciona, estuda. Depois você vem falar que o negócio não funciona. Não quero ser melhor, mas estuda. Só dá uma estudada. Lê a apostila Level 1, pessoal. É de graça. Tá escrito lá. E essa apostila não foi escrita aleatória. Tem as referências bibliográficas. Da onde foi tirada a informação. Então isso é ciência, né? Então, depende da corrida, voltando à corrida que é mais fácil de entenderem, é isso, né? 100 metros, uma via. Entre 100 e 400 metros, essa outra via. Acima de 400 metros, essa outra via. Quanto mais atlético você for, você consegue aumentar esse espaço. Então, o Usain Bolt, por exemplo, ele consegue usar essa via metabólica por 15 segundos, com certeza. Porque ele treina isso específico. Aqueles quenianos lá que correm lá aos 42 quilômetros, ele vai ficar horas, né? 3, 4 horas nessa via. A gente não. A gente consegue ficar 3, 4 horas andando com dificuldade. E olha lá, dói as pernas. Então, todo treino de condicionamento físico tem que contemplar essas 3 coisas. Vou fazer corrida. Fala aí, Cassiano, fala aí. Não, boa pergunta. Uhum. Sim. Perfeito. Exatamente. Quanto mais especialista você vira naquela via, você aperfeiçoa ela em vários aspectos. Então, imagina, o que o Cássio falou, 20 km por hora do maratonista é média baixa intensidade.
Qual é a régua que você tá medindo? Eu tô medindo esses caras. Então esses caras, pessoal, são atletas de alto nível, né? O Usain Bolt, eu não tenho ideia de quanto ele corre de quilômetros por hora, mas ele deve passar dos 30 e poucos quilômetros por hora num sprint. Mais até, né? Com certeza, né? Eu não tenho ideia de verdade agora. A gente consegue chegar nesse nível? Não. Se eu pegar uma pessoa de idade, Cassião, exemplificando isso, uma pessoa de idade, talvez 5 segundos seja suficiente para ela já esgotar essa via metabólica dela. Porque ela não consegue fazer muita coisa. E é por isso que nós temos que treinar rápido, intenso. Tem dia que tem a Fran, que você vomita. Brincadeira. Mas porque tem que treinar no nosso dia a dia, né? A gente não faz atividades que duram 3 horas de alta intensidade. No nosso dia a dia, a nossa via predominante é a oxidativa, porque a gente faz tudo devagar. E você precisa explorar as 3 ao máximo. E uma coisa que é importante, talvez o Cássio não tenha falado sobre isso, mas me veio, é o seguinte: é impossível você usar só uma via metabólica. Então, assim, não tem como, por exemplo, agora você tá usando a via oxidativa, mas sim, de alguma forma, você tá usando a via fosfagênica, a glicogênica, tudo anda em paralelo. Aí tem esse gráfico que exemplifica um pouquinho isso aqui, ó. Nesse gráfico aqui, que é o gráfico... Que número que é? Figura 3, né, ó. Vocês viram que eles são interligados? As cores. O azul é aquela que dura pouco. O vermelho é a que dura mais ou menos. E o verde é o que dura bastante. Então, se você vê, em algum momento elas se cruzam. Então, elas sempre vão ser trabalhadas em paralelas. E aí, quando você treina o condicionamento físico, qual é o nosso objetivo? Aumentar essa faixa. Eu quero fazer a minha azul durar mais que 10 segundos. Ela tem que um dia ser 15. E um dia a vermelha não ser 2 minutos, ser 3. E a verde, um dia ela ser 3 horas. Você tem que fazer tudo. E quando você treina uma específica, você piora as outras. Então o cara que é o maratonista, ele vai ser ruim no sprint. E o sprinter vai ser ruim no extremo. Então por isso que o CrossFit, ele contempla as 3 coisas. Todo dia, tem dias que são... e aí eu fico, até brinquei outro dia com um aluno. Falei, eu tô chateado hoje, porque hoje foi mó de boa o treino. Mas por que tem que ser de boa? Porque tem que usar a terceira via, né? A terceira via tem que ser de boa. Pra nós, de boa pra mim, de boa é uma coisa. Pra quem tá começando hoje, de boa é outra, né? Vocês viram como os treinos estão mais intensos agora. Mas não é agora. Sempre foram. Só que hoje vocês estão mais condicionados. Aí tem que dar um upgrade. Eu tenho que subir a régua de vocês. Pra cada vez... Sempre vai ser pior. Porque, você concorda? O meu primeiro treino é Tabata de agachamento. 4 minutos, 20 segundos de agachamento, 10 segundos de pausa. Eu fiquei sem andar uma semana. E eu fazia uma média de 10 agachamentos por round. Eu não conseguia sentar pra fazer cocô, Adriana. Doía. É triste. Hoje, modéstia à parte, fatalmente eu faço 160 agachamentos nesse mesmo treino. 20 por vez. 20, eu mantenho uma constância de 20. Como aquecimento. Por isso aquela frase, o nosso aquecimento é o seu treino. E não é desmerecendo o iniciante ou as outras modalidades. Porque, cara, a gente faz tanta coisa hoje que pra nós hoje isso aí é de boa. E tem que ser de boa. Porque se não for, alguma coisa tá errada. Mas um dia foi difícil. E aí que... até falei essa semana aí pro pessoal, não fique impressionado aí com o que a galera faz. Se impressiona com a intensidade que dá. Ontem foi mó bobinho o treino. Burpee e abdominal borboleta. Cara, não é bobinho. A Sandra viu treinando, eu treinei ontem com a Tuane, foi minha dupla Tuane. Acabamos em 14h50. Eu dei o meu máximo. E ela deu o máximo dela, que foi uma dupla. Eu fiz um pouquinho mais que ela, fiz mais rápido, sim. Mas a gente treinou da mesma maneira, os dois ficaram exaustos no final. A gente deu o nosso máximo. E aí tem que ser assim, sempre. Eu fiz mais que ela por quê? É óbvio, eu treino há mais anos. Não porque eu sou melhor. Um dia ela vai fazer, se ela fizer tantos anos quanto eu, ela vai fazer tão rápido ou até melhor. E eu espero, como professor, que um dia ela faça melhor que eu. Seria uma hipocrisia eu não querer que vocês melhorem. Se eu ser melhor que vocês. Não, eu quero que vocês me passem. Tomara que o Natan pegue 200 quilos, que se dane. Se ele quiser pegar 200, eu vou continuar fazendo abdominal borboleta. Não faça eu fazer GHD. Não, abdominal borboleta. Abdominal borboleta, me dói as costas fazer lá.
Exato. Tá reagindo, tá reagindo. Você viu, Adriana? Você viu ontem, né? Eu quase apanhei dele. Na semana passada, sexta-feira, eu falei que parabéns, você terminou o treino do handstand lá no Deft, só que, meu, os handstand tem que melhorar. Quê? Eu terminei o treino. E daí que você terminou o treino, tem que melhorar o handstand. Não, eu terminei. Terminar é uma coisa, melhorar é outra. É isso, né? E o quarto modelo é o que eu falei pra vocês, que é a questão, eu mostrei isso aqui na outra vez, né? Ó. Nós sermos pessoas super condicionadas, super saudáveis. Eu não quero ser saudável. Ser saudável é muito pouco. Porque ser saudável, olha aqui, onde o bem-estar é o saudável. O bem-estar é você estar com todos os seus exames, né? E aí esse quarto módulo aqui de avaliação é isso. Você faz exames, isso eu acho fantástico. Você faz exames de sangue. Quantas pessoas fazem controle médico? Às vezes poucas, né? Então vai lá e faz seu controle médico. Como que tá os seus marcadores que a medicina encara como ideal? Vou dar um exemplo aqui, a Desirê me corrija se eu estiver equivocado. Pressão normal, 12/8. Beleza? Pressão atlética, 11/7. Pressão patológica, 16/11, por exemplo. Aí você foi lá e fez o exame, deu esses marcadores aí. E eu quero ser o 11/7. Por quê? Se eu estou no 11/7, para eu ter pressão alta, primeiro, ela vai ter que chegar em 12/8, e depois 13, e depois 14, até chegar no 16, não vai ser de hoje para amanhã, vai demorar. E se eu não perceber isso, o culpado sou eu. Porque eu deixei isso acontecer. Agora, você concorda? O cara que tá com 13/8, aí ele vai no médico, o médico fala, parabéns, o senhor está saudável. Tá pertinho do 14 por alguma coisa. Aí, por segurança, o que o nosso médico da alegria faz, ele dá um remedinho lá, porque por precaução, vai que sobe. Cara, eu não vou me meter em protocolos médicos, cada um faz o que acha que tem que fazer. Mas, talvez podia esperar um pouco, né? Pra ver se de fato é patológico. E se for, e eu já vi, tem estudos na literatura do CrossFit, desses mais de 20 anos, que pessoas com hipertensão medicadas há não sei quantos anos, que hoje não tomam mais medicamento. E seriam dependentes da medicação. Quem vai confrontar o médico? Eu não. Porque ele sabe o que tá falando, ele é médico, né? Pô, caramba. Ele é médico, né? Eles são médicos, né? E sabem o que estão falando. Sabem. Sim. Pois é, e quantas mudam o estilo de vida? E quantos médicos fazem isso? Esse é o ponto. Então, é mais fácil. Isso! Mas eu não vou entrar no mérito disso. É que nem nós da educação física. Cara, de boa. A educação física escolar é uma bosta. A gente, quando foi na escola, eu na faculdade, eu via... Desculpem meus colegas, mas é uma bosta. Quando eu fui na faculdade aprender educação física escolar, eu vi um mundo lindo. E quando eu fui no estágio, eu não via aquilo. Por quê? A teoria é uma coisa, a prática é outra. É o que a Desirê falou. O protocolo é esse, não se faz. Mas é o que o médico faz. O que o professor de educação física faz? Eu falei não sei se foi numa aula aí. Você quer matar um velho? Você coloca ele pra sentar numa cadeira de extensão na musculação e manda ele fazer 3 de 10. Mata ele. O aparelho não é adequado pra ele. Não foi feito pro biotipo dele. Ele não tem força nenhuma. Mas o professor é seguro. Porque eu não vou colocar uma barra nas costas do meu velhinho, porque é perigoso. Lógico que é perigoso, você não sabe como agacha. Se nem você sabe como agacha, como é que seu aluno vai fazer? Quantos professores são sedentários? Muitos. E aí? Que exemplo que você é? Cara, eu não sou nenhum atleta. Eu sou... Como é que eu sou, Desirê, nas competições? Não, aquele negócio lá que você falou de entretenimento. Eu proporciono entretenimento de qualidade nas competições. Eu não sou atleta. É isso. As pessoas riem na minha presença no meio da arena lá, Luiz. É isso. Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, mas eu estudo, pelo menos, e sei o que pode ser feito. E treino. Todos os treinos que eu monto eu faço, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Não é assim. Não é faz. Não, eu já sou experiente. Eu não preciso fazer burpee, né, Luiz? Eu já sei fazer, né? É isso. Mas continuo fazendo burpee. E cada vez com a minha amiga lá,
Eu vou ter que fazer mais rápido, porque ela tá morrendo. Ela tá morrendo, eu preciso fazer mais rápido. Eu tenho que acelerar 8, 8, 8, vai, 8, 8, 8, 8. Então, é isso. Então, aí esse quarto modelo, ele prega isso. Como é que estão seus marcadores? Atividade que você faz, ela melhora esses marcadores? Porque eu quero estar na tabela lá que é longe das doenças. Eu não quero estar perto das doenças. Esse é o ponto. E aí, quantas academias exigem que a pessoa faça um check-up? Quantos médicos exigem? Não, porque tem que fazer um check-up para começar, mas ninguém faz. Ninguém faz. Só, Isso. Exato. Então, se vocês pegarem assim, os 4 modelos, que resumidamente são, vamos lá, você treinar 10 capacidades físicas todos os dias, de alguma forma. Você trabalhar as suas 3 vias metabólicas todos os dias, de alguma forma. Você todo dia fazer algo que te desafie, porque lembra que não é aleatório, né? Tipo, uma coisa que você talvez não esteja preparado. Por exemplo, eu sei fazer burpee e barra, mas eu sei fazer 200 barras e 300 burpees. Você entendeu? Eu sei fazer a barra e sei o burpee, mas agora, e nessa combinação, como é? E se eu fizer 10 séries de 10 barras e 30 burpees? Como eu me saio? Vocês viram que não é diferente? Tipo, ó, 100 barras seguidas e 300 burpees. Agora, 10 séries, divide em 10, né? Divide em 5, divide em 20. Como você sai dessas formas? Cada forma tem uma maneira, uma característica. Então você tem que estar pronto. Então não é uma coisa que você não conhece, mas você não conhece aquela combinação. Isso. Exatamente, Lu. Boa. Murphy. O Murphy tradicional, completo. Murphy, primeira vez, 20 séries. Segunda vez, 10 séries. Ou meio Murphy, né? Aí entram aquelas adaptações que eu falei, né? Tipo, diminuir, aumentar e tal. Mas você sabe fazer, mas aquela combinação, você está preparado para isso? Então, esse é o outro modelo. E o outro a atividade que você faz melhora seus marcadores de saúde? Então, uma atividade física, ela só pode ser considerada de condicionamento físico e saudável se ela contempla esses critérios de avaliação. Se você não conseguir avaliar isso, e isso é ciência, você não pode dizer que aquela atividade física é saudável. Corrida é saudável? Pensa só na corrida. Não. Natação é saudável? Só a natação. Não. Eu não estou dizendo como se prepara para isso, né? Musculação é saudável? Não. CrossFit é saudável? Não. Porque eu estou falando só do CrossFit. Games, né? É um esporte. Eu estou falando do esporte. Agora, como que eu me preparo para a natação? Então, você vai ter um preparo para isso. Se o preparo da natação contemplar essas 4 coisas, ótimo, você está fazendo. Aí o que o CrossFit fez? Por isso que é uma marca. O CrossFit juntou essas informações científicas e colocou num pacote. Aí chega os caras lá fora, que são cientistas, e falam: eu não trabalho com CrossFit porque o CrossFit não inventou nada. O CrossFit pegou tudo que existe. Sim, e me fala o que você criou. A CrossFit ela foi capaz de pegar o que existe na literatura. Tudo isso é para ficar saudável. Então vamos juntar e testar. Testou, deu certo. Contemplou? Parabéns, validado. Check. Agora não, peraí. Eu sou professor de musculação e não falo mal da musculação, eu gosto da musculação. Faço 3 séries de 10 por 3 meses. É isso. Faço aula de zumba. Aí vocês concordam? Se você tivesse que pegar, por exemplo, as modalidades que as pessoas lá fora praticam, elas precisam juntar várias para dar uma boa. E o que o CrossFit faz? E aí qual é o meu trabalho? Estudar o quê? Tudo. Olha quanto tem que estudar. Eu tenho que estudar vias metabólicas, eu tenho que estudar combinações matemáticas, eu tenho que estudar os marcadores de saúde para saber o que é saudável, o que vai proporcionar a saúde ou não à pessoa. Eu tenho que estudar as 10 capacidades físicas. Eu não posso machucar meus alunos. Eu tenho que ser preciso. Eu tenho que ser legal, porque tem que ser agradável. Você não pode vir aqui, eu posso bater em você. É isso. Apesar que tem gente que gosta, né? Mas não deveria bater. Então, vocês entendem? Olha quanta coisa, e é um dos motivos que eu tô fazendo isso. Eu tô estudando uma coisa que eu sei
que não domino ainda, por incrível que pareça, para ser cada vez um professor melhor. Aí tem profissionais que são formados, fazem o mestrado deles e acabou. E tudo bem, ótimo. Se você acha que esses protocolos que você aprendeu continuam funcionais, ótimo. Não tô dizendo que essas atividades não melhoram. Melhora, pessoal. Pô, eu tenho colegas profissionais de cada modalidade que vocês imaginam que promovem excelentes resultados. Mas aí o aluno dele continua com a pressão alta. O aluno dele continua com uma dor aqui, uma dor ali, que não melhora. Aí o aluno, ele não segue um plano alimentar. O aluno não faz isso. O aluno não está satisfeito. O aluno desiste. Aí o professor fala assim, ah, cara, o problema é o meu aluno. Não, o problema não é o aluno. O problema é o que você está promovendo para ele. É uma coisa que eu brinquei esses dias aí. Galera, se você, dentro de um box de CrossFit, e não falando mal disso porque tem alguns casos que são importantes, dentro de um box de CrossFit, se você tem que fazer planilha de CrossFit além da aula, é lógico, cada um tem seus objetivos. Não, o meu objetivo é estético. O meu objetivo é melhorar a minha corrida. Se você não tem esse objetivo pontual, é só para treinar mais, tá errado. Pô, você quer treinar mais do que a gente tá fazendo? Você quer mais? O que você quer? Quer treinar 3 horas? Ninguém precisa treinar 3 horas. Vocês não precisam treinar 3 horas. Não precisa. Não precisa. Mas agora, não, eu tenho um personal de corrida. Ótimo. Você tá tendo um profissional que tá te melhorando a corrida. Ah, eu quero competir e eu tô com uma professora que tá me ensinando como competir CrossFit. Ótimo. É isso. Depois que eu ensinar o meu aluno que corre a correr, eu não vou ficar do lado dele. Depois que eu ensinar meu aluno a competir, eu não vou ficar do lado dele. Ele tem que ser independente. Esse é o ponto, né? Enquanto ele não é capaz de andar sozinho, com certeza, com o professor, eu ficarei do lado dele, né? Mas é brincadeiras à parte, é que o meu filho falou outro dia. Ô professor, ô pai, meus professores sempre mudam na escola. Por que no CrossFit não muda o professor? Os alunos não passam de ano? Porque se muda de professor é que passou de ano, né? Aí, eu falei assim, caramba, eu não tinha pensado nisso, né? Mas aí teve o Daniel lá, o Ferreira, falou esses dias. Ah, eles estão fazendo lá uma atividade e eu tô aqui. Aqui é a técnica, né? Ali é a atividade, né? Então a gente tá de recuperação, né? A gente não passou de ano. Falei, não passou de ano. Se você não tá lá, é porque você tem que melhorar algumas coisas e eu quero que você esteja lá. É isso. Né? Naquele dia você não se formou. Faça o muscle up. Né? Então esse é o ponto, né? Então hoje eu queria abordar com vocês essa parte da apostila que ela fala sobre a ciência envolvida atrás do que de fato é condicionamento físico. Então o CrossFit ele é tão magnífico porque ele contempla isso. Vocês viram como é completo? Me fala o que falta. Ah, eu não tá melhorando a minha estética. É culpa sua. Você sabe o que você tá fazendo que você não tá melhorando a sua estética. Você não tem a Thaís como professor, é simples. Sponsor. Entenderam? Então, assim, o ponto é esse. Se você não está satisfeito com alguma coisa, repense, e está no CrossFit, repense o porquê que você não está satisfeito. Se você tem um profissional que te acompanha adequadamente, então talvez não seja o profissional. Agora, é aquela história, né, que eu voltei a falar. Se você precisa de uma planilha para treinar mais, pensar em treinar mais, não é melhorar algo, é treinar mais. A culpa é do seu professor. Ele não está, os americanos falam fazendo o coaching mesmo. Ele não está fazendo o que tem que fazer. Agora não. E putz, cara, eu tô muito ruim no muscle up. Eu preciso de um professor para me ensinar muscle up mais. Ok, é uma habilidade que sozinho você não vai desenvolver. Você precisa, ou até vai, mas como eu, como a Thaís, pagando um preço alto. Uma lesão, uma ruptura do labro, aí fica a seu critério. Se você quer passar por o processo que nós passamos, ou se você quer, de fato, chegar lá de forma segura, que é o objetivo. A CrossFit ela tem essa tríade: segurança, eficácia, eficiência. A primeira palavra, segurança. Então, se você me falar que CrossFit machuca, alguma coisa está errada.
A primeira ponto do negócio não está sendo feito. Segurança, né? Porque toda vez a gente vai ensinar a parar de mão. O que a gente ensina para vocês para começar? Como ajuda o amigo. E não é assim, faz. Vou fazer muscle up em 2, em 3, né? Porque como você se desvia, fazer back squat, a gente não ensina vocês a soltar a barra? Como soltar a barra? Porque você precisa de segurança para isso. Não é assim, vai e faz. E vê o que dá, como o Nathan, né? Acontece às vezes, né? Ficou bem caidinho na argola, pelo amor de Deus, nunca mais faça aquilo. Até hoje eu tenho sonhos. Até hoje eu tenho sonhos incríveis com aquele momento. Traumáticos, tá? Eu nunca mais deixo um aluno jovem fazer muscle up. Só com 40 anos agora pra fazer muscle up. Idade mínima, 40 anos. Você não tem maturidade a muscle up antes dos 40 anos. Nem eu. Porque aí a gente inventa butterfly muscle up. Então a gente não tem maturidade pra isso. Não temos maturidade. Tô tentando convencer ela de parar com isso aí. É isso. Então, em outro dia a gente continua, mas vocês entenderam os 4 pontos que são importantes? Então, isso é o que completa a definição de condicionamento físico. Então, quando alguém te falar que é condicionado, pergunta pra ela isso. Você faz essas 4 coisas aí? Você faz? Não. Então, você não é condicionado. Desculpa, parabéns, você é muito bom na sua atividade e eu sou um bosta comparado a você nisso. Agora, faz comigo lá o que a gente faz. Né? Alonga um pouco, põe a mão no pé, só pra ver se você consegue pôr a mão no pé. Não precisa pôr a testa no joelho, põe a mão no pé. É isso. E aí a gente vê se tá tudo bem. Isso. E vê se ele tira. E longe de mim falar dos bodybuilder, tá? Porque de fato, tipo, é um esporte incrível. Não é simples, não é fácil. Né? Tipo, nenhum esporte, pessoal, nenhum esporte é fácil. Todos têm o preço a ser pago. Nós estamos falando de saúde. Saúde. Inclusive, eu falei no outro vídeo, CrossFit, atleticamente falando, para competição, não é saudável. Não é saudável. Porque você tá andando aqui, ó, naquele gráficozinho aqui, só pra gente não estourar mais a aula da Thaís, senão ela vai me bater. É que ela começa às 10h10, né? Então tem 10 minutos ainda de carência, né? Se a gente pensar aqui, eu quero estar aqui, né? Eu não quero estar aqui. Porque se eu tô aqui, eu tô perto de ficar doente. Eu quero estar aqui. Mas eu não quero estar na bolinha do condicionamento físico. Eu quero estar no quarto. No quarto. Eu quero ter um negocinho, um range ali pra eu... segurança. Por quê? Se eu andar aqui, é igual eu falei no outro vídeo, é igual você andar num carro o máximo de RPMs lá. 6.000 giros aqui, ó. Quanto tempo você aguenta ficar assim? Uma hora, o velocímetro vai fazer assim... e aí o carro para. Não é isso que a gente quer. Eu quero ficar ali. Se o máximo é 6.000, eu quero ficar em 5.000, que não tá no vermelho, tá quase no vermelho. Porque aí eu nunca vou ficar doente. Agora, se eu ficar no 6.000, fatalmente eu vim pra cá, que é os atletas do games. Os atletas do games, eles estão mais suscetíveis à lesão, a ficar doente, por N fatores. Aí é uma escolha individual. Quanto tempo dura, né? O Guilherme Malheiros, ele vai treinar por quantos anos? Eu espero que por muitos, de verdade. Até por ser brasileiro. Eu espero que ele treine por muitos anos. Mas até quanto tempo ele consegue? Matt Fraser, o Froning, souberam a hora de parar. Porque 1 hora vai dar problema. Mas, de novo, Cassião, são americanos. Pessoas de outros países. O brasileiro vai até o talo. Não desiste nunca. E aí a gente paga o preço, né? Então é isso. Acompanhe os próximos Burp, Coffee and Friends. Boa. Isso aí.